Lendas Caigangue. Povo da Floresta. Catherine Bauman do Nascimento e Regina Bauman. O ano 2024. Na tribo, o velho é o dono da história, o adulto é o dono da aldeia e a criança é o dono do mundo. Orlando Vilas Boas. (1976). Lendas Caigangue, Povo da Floresta. Proposta selecionada pelo edital Lei Paulo Gustavo, LPG-SC 2023, executado com recursos do Governo Federal e Lei Paulo Gustavo de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense da Cultura. Além da pesquisa bibliográfica sobre as lendas do povo indígena Caigangue, Povo da Floresta, o projeto teve como objetivo escrever e disponibilizar em site próprio, de forma gratuita, o resultado da pesquisa. Com o intuito de enriquecer a pesquisa bibliográfica, foi realizada também entrevista junto à aldeia Ranjur Sol do Amanhecer, em Blumenau, Santa Catarina, onde também tivemos autorização para fotografar artefatos e artesanatos produzidos pelo grupo. As ilustrações das lendas são de autoria da artista Maria Lúcia Nascimento Espíndola, Lulu. Introdução. Pesquisas remetem para uma ocupação da área que data de 6.000 anos. Notzold citado em Silva, 2024. Segundo Veiga, no Brasil, os caigangues ocupavam e ocupam áreas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Com a colonização e a chegada dos não indígenas, o território dos indígenas foi reduzido e, com o desmatamento, os FOG, não índios, transformaram as matas em áreas de lavouras. Uma das estratégias de sobrevivência do povo Caigangue foram a adaptação e a adequação ao avanço da sociedade brasileira sobre o território indígena. Segundo o IBGE de 2010, os Caigangue somam 37.470 pessoas no território brasileiro, das quais 31.814 vivem em terras indígenas. Portal Caigangue. Muitos dos sobreviventes migraram para outros estados e cidades, em busca de um local onde pudessem viver em paz, abandonando seus locais de origem, onde seus umbigos continuam enterrados. Atualmente, esse povo ainda luta pelo direito à moradia em um país onde seus ancestrais nasceram. Assim também acontece com um grupo de indígenas, que hoje vive à margem da rodovia Paul Fritkin Rix, em Blumenau, advindos do oeste do estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Fizeram deste espaço seu lar. Ali trabalham o artesanato, expõem e vendem seus artigos. Quando chegamos para fazer esta pesquisa, fomos recebidos com sorrisos. As cadeiras foram organizadas para fazer uma roda. O cacique Alcir Salvador chamou então os demais membros do grupo para participar da conversa. Quando fizemos a primeira pergunta,
O grupo vem de onde? Recebemos a seguinte resposta: Você é semente de onde? Historicamente, aqui já era uma aldeia, mas como começou a invasão, governo, gente, expulsou nossa gente. Santa Catarina era a aldeia. Minha mãe aqui está com 104 anos. Hoje estou com 59 anos. Nós já vivia aqui, tentando resgatar nossa aldeia, não tentando contrariar povo de Blumenau. Mas o povo de Blumenau tem que reconhecer. Nós só queremos viver, sem preconceito. Na conversa, pudemos perceber a consciência do grupo com relação a seus direitos e também conhecer um pouco de suas dificuldades. O foco principal de nossa entrevista era saber se o grupo compartilhava o saber das lendas e mitos que encontramos em reduzida bibliografia e se essa tradição era passada de geração em geração. O grupo conhecia algumas delas. O cacique falou com muita emoção sobre a lenda da criação do mundo, mesclando a narrativa com a dor do trágico confronto histórico com os brancos. As lendas dos índios Caigang não são apenas histórias antigas. Elas são parte viva da cultura e identidade do povo Caigang. Essas narrativas transmitidas de geração em geração podem variar de território para território, pois como a memória e a oralidade não são idênticas quando é transmitida aos demais, isto pode ter originado várias versões da mesma história, que foram registradas por etnólogos, antropólogos e historiadores. Mas, independente de qual versão trazemos aqui, reforçam valores essenciais, como o respeito pela natureza, a harmonia entre os seres vivos e a importância da sabedoria ancestral. Conhecer e valorizar essas lendas é essencial para a preservação da rica herança cultural dos Caigang e para o entendimento mais profundo da diversidade cultural do Brasil. Gufan. Uma das definições que podem ser usadas para mito na sociedade Caigang é o Gufan, histórias narradas ou contadas pelos mais velhos, sobre acontecimentos reais ou não, repassadas através de narrativas espontâneas pelo ser humano, vivenciadas pelas gerações passadas, com os animais, na espiritualidade, dentre outros vários conhecimentos adquiridos. Amantino citado em Bueno, 2016. A lenda da criação do mundo. Em tempos idos, houve uma grande inundação que foi submergindo toda a terra habitada por nossos antepassados. Só o cume da Serra Cringe-Jimbé emergia das águas. Os Caigangs, Caiurucrés e Camés nadavam em direção a ela, levando na boca achas de lenha acesas. Os Caiurucrés e Camés, cansados, afogaram-se. Suas almas foram morar no centro da serra. Os Caigangs e uns poucos Curutons alcançaram a custo o cume do Cringe-Jimbé, onde ficaram uns no solo e outros, por exiguidade de local, seguros aos galhos das árvores. E ali passaram muitos dias sem que as águas baixassem e sem comer. Já esperavam morrer quando ouviram o canto das saracuras, que vinham carregando terra em cestos, lançando-a à água que se retirava lentamente. Gritaram eles às saracuras que se apressassem, e estas assim o fizeram, amiudando também o canto e convidando os patos a auxiliá-las. Em pouco tempo chegaram com a terra ao cume,
formando como que um açude, por onde saíram os caigangues que estavam em terra. Os que estavam seguros aos galhos das árvores transformaram-se em macacos e os curutons em bugios. As saracuras vieram, com seu trabalho, do lado de onde o sol nasce. Por isso nossas águas correm todas ao poente e vão todas ao grande Paraná. Depois que as águas secaram, os caigangues se estabeleceram nas imediações de Cringe-Jimbé. Os caiurucrés e camés, cujas almas tinham ido morar no centro da serra, principiaram a abrir caminho pelo interior dela. Depois de muito trabalho, chegaram a sair por 2 veredas. Pela aberta por Caiurucré brotou um lindo arroio, e era toda plana e sem pedras. Daí vem terem eles conservado os pés pequenos. O mesmo não aconteceu a Camé, que abriu sua vereda por terreno pedregoso, machucando ele e os seus os pés, que incharam na marcha, conservando por isso grandes pés até hoje. Pelo caminho que os camés abriram, não brotou água, e, pela sede, tiveram de pedi-la a Caiurucré, que consentiu que a bebessem quando necessitassem. Na noite posterior à saída da serra, atearam fogo e com a cinza e carvão fizeram tigres, mingue, e disseram a eles: vão comer gente e caça. E os tigres foram-se rugindo. Como não tinham mais carvão para pintar, só com a cinza fizeram as antas, oioro, e disseram: vão comer caça. Estas, porém, não tinham saído com os ouvidos perfeitos. E, por esse motivo, não ouviram a ordem, perguntaram de novo o que deviam fazer. Caiurucré, que já fazia outro animal, disse-lhes, gritando e com maus modos: vão comer folha e ramos de árvore. Desta vez elas, ouvindo, se foram. Eis a razão por que as antas só comem folhas, ramos de árvores e frutas. Caiurucré estava fazendo outro animal. Faltava ainda a este os dentes, língua e algumas unhas, quando principiou o amanhecer. E, como de dia não tinha poder para fazê-lo, pôs-lhe no animal, às pressas, uma varinha fina na boca e disse-lhe: você, como não tem dente, viva comendo formiga. Eis o motivo por que o tamanduá, Ioti, é um animal inacabado e imperfeito. Na noite seguinte, continuou e fez muitos animais, e entre eles as abelhas boas. Ao tempo que Caiurucré fazia esses animais, Camé fazia outros para os combater. Fez os leões americanos, Ming-Cochon, as cobras venenosas e as vespas. Depois de concluído esse trabalho, marcharam a reunir-se aos Caigang. Viram, então, que os tigres eram maus e comiam muita gente. Então, na passagem de um rio fundo, fizeram uma ponte de um tronco de árvore. E, depois de todos passarem, Caiurucré disse a um dos de Camé que, quando os tigres estivessem na ponte, puxasse esta com força, a fim de que eles caíssem na água e morressem. Assim o fez o de Camé, mas dos tigres, uns caíram na água e mergulharam, outros saltaram ao barranco, segurando-se com as unhas. O de Camé quis atirá-los de novo ao rio, mas como os tigres rugiam e mostravam os dentes, tomou-se de medo e os deixou sair. Eis porque existem tigres em terra e nas águas. Chegaram a um campo grande, reuniram-se aos caigangues e deliberaram casar os moços e as moças. Casaram primeiro os caiurucrés com as filhas dos camés, estes com as daqueles, e, como ainda sobravam homens, casaram-nos com as filhas dos caigang.
Daí vem que Kaiurukres, Kamés e Kaigang são parentes e amigos. Borba, 1908. A lenda dos gêmeos Kamé e Kairu. A tradição dos Kaigang conta que os primeiros desta nação saíram do chão. Saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos por nome Kaneru e Kamé, sendo que aquele saiu primeiro. Nimuen Daju. Originalmente em 1913, reeditado em 1993, páginas 58 e 59. Se aos Kaneru cabia iniciar o combate, eram os Kamé que davam conta da guerra, sustentando a luta. Os seres e objetos do mundo natural estão relacionados a essas metades, conforme a aparência que tenham para os Kaigangs os objetos, coisas e animais. Se redondos, proporcionalmente semelhantes nas suas dimensões de altura e largura, são classificados como Hor, Kairu, e se são compridos, desproporcionais nas dimensões de altura e largura, são Tei, Kamé. Na interpretação de Nimuen Daju, por terem sido criados pelos pais fundadores Kamé e Kairu, todos os seres da natureza pertenceriam às duas metades, com exceção da terra, do céu, da água e do fogo. Todos ainda manifestam sua descendência ou pelo seu temperamento, ou pelos traços físicos, ou pela pintura. O que pertence ao clã Kaneru é malhado, o que pertence ao clã Kamé é riscado. O Kaigang reconhece essas pintas tanto no couro dos animais, como nas penas dos passarinhos, como também na casca, nas folhas ou na madeira das plantas. Das duas qualidades da onça pintada, o acanguçu é Kaneru, o jaguaraté é Kamé. A piava é Kaneru, e por isso ela vai também adiante na Piracema. O dourado é Kamé, o pinheiro é Kaneru, o cedro é Kamé, etc. Nimuen Daju. Originalmente em 1913, reeditado em 1993, página 59. Os Kaigang, como outros grupos da família linguística Macro-G, são caracterizados como sociedades sociocêntricas, que reconhecem princípios sociocosmológicos dualistas, apresentando um sistema de metades. Veiga, 2024. A Lenda das Cataratas. A Lenda das Cataratas conta a história de amor entre Naipi e o Tarobá. Indígenas do povo Kaigang, que residiam nas margens do rio Iguaçu. De acordo com a lenda, eles tinham uma crença de que a região era protegida por Mboi, um deus em forma de serpente e filho de Tupã. Por conta da sua beleza, Naipi, a filha do cacique Igobi, estava destinada a ser consagrada e sacrificada em honra ao deus Mboi. No entanto, entre os Kaigang, havia um jovem guerreiro chamado Tarobá, que se apaixonou perdidamente por Naipi.
No dia da cerimônia de consagração da Naipi, Tarobá tomou coragem e escapou com Naipi em uma canoa que foi levada pela correnteza rio abaixo. Segundo a lenda, a notícia da fuga de Naipi e Tarobá chegou aos ouvidos de M-Boi, que ficou extremamente furioso e penetrou as profundezas da terra, torcendo seu corpo e causando uma gigantesca rachadura que deu origem às cataratas. Naipi e Tarobá, junto com a canoa, caíram das alturas da imensa cachoeira e desapareceram para sempre nas águas. Diz a lenda que Naipi foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas e Tarobá, por sua vez, virou uma palmeira à beira do abismo, inclinada sobre a garganta do rio. Sob essa palmeira, encontra-se a entrada de uma gruta onde M-Boi permanece eternamente vigilante a esse amor e a seguridade da região. Itaipu, 2024. A lenda do pássaro de fogo. Quando a humanidade não conhecia o fogo, somente o sol fornecia calor. A lua, irmão do sol, não era quente e as noites eram frias. Os homens já não podiam viver sem o fogo. Precisavam dele para fazer seu assado, aquecer-se e realizar seus rituais. Havia uma índia chamada Laravi, muito diferente dos outros. Ela conhecia várias coisas que os outros não conheciam, e uma delas era o fogo. Ela guardava o fogo em sua habitação e não compartilhava com ninguém. Tal segredo despertava muita curiosidade no guerreiro Figetó, que sabia da sua existência. Vou me transformar numa gralha branca e então roubarei o fogo, pensou ele. Sobrevoando a floresta, o guerreiro observou que Laravi estava brincando no rio. Então, de repente, Figetó, em forma de gralha, jogou-se na água, deixando a correnteza levá-lo até bem perto da Índia, que o pegou e levou para dentro da sua habitação, para secá-lo ao lado do fogo. Quando as penas secaram, o guerreiro, ainda transformado em gralha, pegou com o bico um pedaço do fogo e fugiu. Figetó, em forma de gralha, voou até uma árvore. Depois, levando o fogo no bico, foi até a aldeia, mas o peso do ramo fez com que ele não aguentasse voar por muito tempo. Por isso, decidiu arrastá-lo pela floresta, provocando um enorme incêndio. A floresta queimou durante dias e dias, e índios de diversas tribos ajudaram-se para apagar o fogo. E assim, aprenderam também a fazer fogo. Desde aquele dia, as fogueiras de todas as tribos estão sempre acesas. Governo do Paraná, 2024. A lenda da gralha azul. A relação entre os Kaigang, a gralha azul e a araucária ficam evidentes na história do índio Cariaçu, que foi morto por seus inimigos de guerra ao tentar resgatar sua amada. Ao encontrá-lo morto, sua amada decidiu enterrá-lo, apagando os rastros de sangue no solo, para que os inimigos não o encontrassem. No lugar em que Cariaçu teria sido enterrado, nasceu a araucária, e conta-se que sua amada teria sido transformada na gralha azul. Por esse motivo, toda vez que cai um pinhão, a ave enterra-o, relembrando os rastros de sangue apagados para esconder Cariaçu. Livro de Memórias dos Kaigang do Paraná, 2022.
A origem do peixe. Um jovem caigang amava a água dos rios e ficava longo tempo contemplando as corredeiras, suas cachoeiras, suas águas profundas. Ele queria saber o que haveria dentro das águas. Haveriam plantas? Animais? Como seriam o mundo das águas? Sempre pensando, levantava-se e corria em direção das águas, e num gesto rápido, mergulhava em meio às águas frias e silenciosas. E naquele mundo abria os olhos e procurava enxergar, mas havia apenas o silêncio. E o jovem caigang voltava à tona, triste por nada encontrar. Pensava que seu barulho assustasse as águas. O que seria? Ele não sabia. Mas sonhava com criaturas que povoavam a água, que eram coloridas e de muitas formas. Pele brilhante, olhos grandes. Sim, como seriam? Triste, voltava ao lar e dormia angustiado. De novo sonhava com a água e seus animais. E que ao longe mergulhava em uma enorme lagoa, muito grande e de águas muito claras. O jovem se atirava de uma enorme árvore no meio da lagoa. E ali, em meio às águas claras da lagoa, conhecia e encontrava os peixes. E que Topé lhe dizia que os caigang não os conheciam. Não conheciam os animais da água, os peixes. E eles eram rápidos e coloridos, com peles diferentes. E quando o jovem ia tocá-los, ele acordava. Entristecido, naquele dia, buscou um rio muito distante. E às margens daquele rio ele chorou e pediu ao deus Topé que enviasse os peixes ao seu povo, para que os caigang pudessem conhecê-los. Ouviu o barulho do vento e observou as árvores, os altos coqueiros, e decidiu subir nos coqueiros para avistar mais ao longe. Ou talvez querendo enxergar a lagoa de águas transparentes. Subiu e subiu no mais alto coqueiro, e de lá avistou muito longe, mas não havia lagoa, apenas o grande rio que passava abaixo dele, cheio de água, muito forte e pedregoso. Um vento forte começou a soprar, e o jovem, que estava bem no alto do coqueiro, não conseguiu se segurar e caiu. Ele foi lançado pelo vento dentro das águas, e das pedras do grande rio caudaloso abaixo dele, o jovem não sentiu nada. Nem dor, apenas que seu corpo se encontrava com as águas, e ali pereceu. Agora seu espírito observava as águas do rio, e seu corpo ali, todo machucado, sendo levado pelas águas. Foi nesse momento que ele pôde testemunhar a grande obra da criação. Deus Topé balançou as águas com suas mãos e o corpo do jovem, que ali estava sendo carregado, foi se transformando lentamente em muitos tipos de peixes. De muitas cores, de muitos formatos, de muitos tipos de peles, de couro, de escamas. Era muito bonito ver a criação de Topé. Deus Topé disse ao espírito do jovem que fosse morar nas águas, junto com os peixes, pois sabia de seu amor por eles, e que ele ensinasse aos caigang a criarem, comerem, a pescarem os peixes, que era mais um presente dado por ele a seus filhos caigang. Instituto Caigang, 2024. Nhara. Meus antepassados alimentavam-se de frutos e mel. Quando estes faltavam, sofriam fome. Um velho de cabelos brancos, de nome Nhara, ficou com dó deles. Um dia disse a seus filhos e genros que, com porretes,
fizessem uma roçada nos taquarais e a queimassem. Feito isso, disse aos filhos que o conduzissem ao meio da roçada. Ali conduzido, sentou-se e disse aos seus filhos e genros: Tragam cipós grossos. E tendo esses os trazido, disse o velho: Agora vocês amarrem os cipós ao meu pescoço e arrastem-me pela roça em todas as direções. Quando eu estiver morto, enterrem-me no centro dela e vão para os matos, pelo espaço de 3 luas. Quando vocês voltarem, passado esse tempo, acharão a roça coberta de frutos que, plantados todos os anos, livrarão vocês da fome. Eles principiaram a chorar, dizendo que tal não fariam, mas o velho lhes disse: O que ordeno é para o bem de vocês. Se não fizerem o que eu mando, viverão sofrendo e muitos morrerão de fome. E de mais a mais, eu já estou velho e cansado de viver. Então, com muito choro e grita, fizeram o que o velho mandou e foram para o mato comer frutas. Passadas as 3 luas, voltaram e encontraram a roça coberta de uma planta com espigas, que é o milho, feijão grande e morangas. Quando a roça esteve madura, chamaram todos os parentes e repartiram com eles as sementes. É por essa razão que temos o costume de plantar nossas roças e irmos comer frutas e caçar por 3 ou 4 luas. O milho é nosso, aqui da nossa terra. Não foram os brancos que trouxeram da terra deles. Demos ao milho o nome de Inhara, em lembrança do velho que tinha este nome e que, com seu sacrifício, o produziu. Borba, 1908. A Festa do Kiki. Antigamente houve uma guerra entre os índios e os não-índios, onde 2 índios se perderam na mata, um camé e um cairu. Cansados, os 2 índios resolveram descansar e ouviram um aviso de que um deles iria morrer. Não tardou muito até que o Mig-Fer, cobra de asas, veio e grudou no cairu e o devorou, deixando só seus ossos. Camé prometeu vingança. Confeccionou um cesto para levar os restos mortais de seu amigo e, depois, construiu uma casa de folhas de palmeiras, deixando uma fresta no teto. Após algum tempo, o Migfer apareceu, recebeu as flechadas do Camé e morreu. O Camé enterrou seu amigo e acendeu uma fogueira. Na volta à aldeia, ele teria convidado todo o seu povo para rezar em memória do Cairu. E, após as rezas e cantos, originou-se a festa do Kiki, ou Ritual dos Mortos. Notzold, citado em Silva. (2024) Lei Paulo Gustavo SC demais, Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Esta versão em áudio foi produzida pela Fundação Dorina Noil para Cegos. Audiodescrição Tainá Grace.
Validação: Andréia Queiroz. Narração: Diego Muras. Edição: Matheus Daltieri. Coordenação: Cláudia Scher.